E existem erros na vida que são erros irreparáveis. E nós precisamos entender isso. Que existe um plano de Deus que está acima de nós e existe a nossa vida aqui. O plano de Deus é além de nós. A promessa que Deus fez, a promessa que havia sobre aquela família, era além de Rebeca. Então Rebeca tinha tudo para viver bem, mas ela quis remediar a sua situação, tentando dar um jeito num plano terreno, e a maior prejudicada foi ela, porque Deus nunca vai sair perdedor. Quem perde somos nós, com os nossos erros. Quem perde somos nós com as nossas precipitações. E nós aprendemos com a vida de Rebeca que quando acaba para mim e para você, continua para Deus. Olá, meu nome é Priscila Gomes e eu quero te convidar a ouvir com atenção aquilo que Deus ministrou aos nossos corações. Lembre-se que você serve a um Deus de promessas, um Deus de aliança que tem compromisso com a sua palavra. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz em estar aqui. Nós somos membros da igreja de Irajá e somos igrejas amigas já há muitos anos. Antes mesmo de eu nascer, Irajá já era amiga de Vila da Penha. Então, por isso, realmente, como a Aline disse, eu me sinto em casa. Vejo rostos amigos, como a Dani, que eu conheço desde adolescente, estudei com a prima dela. A Aline e Rogério foram nossos líderes no PGM de casais. Estou aqui também com o meu marido, minha tia, meus pais, amigas da igreja. Vejo aqui a Gisele, os pais do pastor Tércio, a mãe dele estava lá com a gente no acampamento, né, da União Feminina. E é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Último culto de mulheres do ano. E Deus separou para nós uma palavra especial. Deus separou para nós uma palavra que fala sobre promessa, uma palavra que fala sobre família e uma palavra que fala sobre aliança. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 24, do 1 ao 10, e depois leremos do 15 ao 26. Gênesis 24, do 1 ao 10 e do 15 ao 26. Gênesis 24 começa a contar a história de Rebeca. E diz assim a palavra do Senhor. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora sua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher esta terra? Fareis, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu.
pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não tinha conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia. E correu outra vez ao poço para tirar a água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, temos palha e muito pasto, e o lugar para passar essa noite. Então, inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Em Gênesis 24, a Bíblia começa a narrar a história da vida de Rebeca. Mas antes mesmo que Rebeca tivesse esse encontro, ela já estava, por Deus, sendo inserida em um plano. Porque o capítulo começa com a preocupação de Abraão, próximo já de sua morte, acreditava ele. Então, ele precisava encontrar uma mulher, uma esposa para seu filho. Uma esposa que fosse uma mulher separada e diferenciada, porque Abraão tinha muita consciência da promessa que Deus havia feito a ele. E Rebeca foi uma resposta de oração, porque o seu servo saiu, o seu servo buscou a Deus, provavelmente esse servo era Eliezer, porque a Bíblia fala que era o servo mais antigo que Abraão tinha, e Deus já tinha traçado aquele plano. Deus já tinha traçado para Rebeca que ela faria parte de uma linhagem especial, de uma linhagem da qual um dia viria Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. E 2 características chamam a atenção sobre a vida de Rebeca. Pode passar para o primeiro slide, por favor. Rebeca era uma mulher, uma menina dócil e uma menina prestativa. Porque aquele foi o pedido do servo, que ela me dê de beber e dê de beber também a meus camelos. E dar água para 10 camelos era muita água. Rebeca precisou se abaixar e pegar água diversas vezes. Mas aquela atitude de Rebeca colocou ela dentro do rumo de propósito que Deus já tinha para a vida dela. Então, Rebeca já tinha aquelas qualidades que se encaixariam perfeitamente no propósito que Deus já tinha para a vida dela. E Rebeca foi escolhida por quem ela já era. Ela não precisou forçar nada. Por quem ela já era, Rebeca foi escolhida. Quem ela já era, encaixou perfeitamente na oração que aquele servo tinha feito. Rebeca vai, a Bíblia continua a contar a história. Rebeca se despede de sua família. Rebeca vai. Rebeca se casa com Isaac. Os anos passam. Rebeca ainda não tinha gerado filhos. E seu marido Isaac, então, começa a orar sobre isso. Rebeca gera. E quando Rebeca está com os gêmeos na sua barriga, e ela sentia que as crianças brigavam entre si dentro da sua barriga, ela faz uma pergunta, ela fala, Senhor, por que isso acontece? E nesse momento, Deus contou para Rebeca um segredo espiritual. Guarda isso.
Ainda grávida, Deus falou para Rebeca: no seu ventre existem 2 povos. Um será maior, o outro será menor. E o mais velho servirá ao mais novo. É importante nós guardarmos essa informação, porque grávida, Rebeca teve essa revelação do Senhor. E é importante isso, porque a Bíblia narra aquele encontro que estava, sim, coberto de uma camada espiritual, mas narra as questões da vida de Rebeca. Só que essa história, o que Deus quer mostrar para a gente nessa noite, é que existe uma história além da vida de Rebeca. Existe uma história além daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. Existe um mundo espiritual. Existe um plano espiritual. Acima de Rebeca havia um plano espiritual. Acima da minha vida, acima da sua vida, existe um planejamento espiritual. Então a Bíblia conta essa história, e a gente faz esse recorte essa noite para explicar qual era o contexto da vida de Rebeca, mas nós não podemos perder de vista o plano acima que existia e que Deus já havia começado a contar para Rebeca quando ela estava grávida. Isso porque a gente ouve e lê diversas vezes na Bíblia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E isso aponta para 3 recortes de geração. E quando a gente olha toda a história, a gente consegue enxergar como que Deus desenvolveu essa promessa. Porque em Abraão, Deus vem e faz uma promessa. E ele começa o cumprimento da sua promessa. Em Jacó, já é a fase de Deus, de fato, cumprir a sua promessa. E a vida de Jacó aponta para a vinda do Messias, porque em Gênesis 37:2, a Bíblia fala, essa é a história da vida de Jacó. E tinha José, 17 anos, e começa a falar da vida de José. E a vida de José tem muitas semelhanças com o que foi a vida de Jesus. A vida de José já apontava para aquilo que seria Jesus Cristo, o Messias. Vendido pelos seus irmãos, traído entre os seus, viveu longe da sua família, mas um dia ele se tornou o salvador do seu povo. Então nós temos lá em Abraão o início da promessa, nós temos em Jacó já a fase do cumprimento da promessa, e da linhagem de Jacó veio Judá, de onde veio Jesus, e nós temos no meio do caminho Rebeca e Isaac. E às vezes, meus irmãos, é no meio do caminho que a gente se perde. É no meio do caminho que a gente pensa que pode bolar um plano melhor do que a gente acha, do que aquilo que Deus falou. Que a gente perde a paciência e perde a noção, perde a visão espiritual daquilo que Deus está fazendo. Olhamos só para a nossa história, só para aquilo que é físico. E perdemos de vista aquilo que de espiritual o Senhor está fazendo. O capítulo 24, logo no versículo 7, começa com Abraão falando para o seu servo. E ele fala, o Deus que me tirou da terra, ele me fez uma promessa. Abraão tinha completa certeza daquela promessa. E Abraão sabia que ele já estava velho, que em breve ele morreria. E Abraão entendeu um segredo lindo, que depois de nós existe continuidade para Deus. Depois que a gente passar, depois que o nosso tempo aqui nessa terra se acabar, aquilo que Deus prometeu continua produzindo frutos, porque a promessa é além de nós. A aliança que Deus tem com as nossas vidas é muito além de nós. Então a Bíblia continua contando essa história para nós. Esaú e Jacó nasceram, se tornaram homens. Em Gênesis 25, no versículo 33, a Bíblia mostra Esaú vendendo a sua primogenitura. Logo depois, Esaú, já com 40 anos, se casa com mulheres que a Bíblia fala que foram um amargor de espírito para seu pai. E aí, em Gênesis 27, Rebeca volta ao protagonismo da cena. Aí lembra, eles já estavam com 40 anos. Se Esaú estava com 40, Jacó também. Lembra que na gestação, lembra do que Deus falou para Rebeca na gestação? Do seu ventre sairão 2 povos, um maior e um menor.
e o maior servirá ao menor. Mas Rebeca se esqueceu disso. E quando ela ouve que Isaac vai liberar a bênção, ela bola um plano. Ela bola um plano para que Jacó receba aquela bênção. E nós precisamos aprender com Rebeca e não deixar que as circunstâncias, que na hora da dificuldade, a gente se esqueça do que Deus falou lá no início. Porque toda promessa vai passar por um teste de tempo. Toda promessa leva tempo para acontecer. E quando nós estivermos no meio do caminho, no meio do cumprimento da promessa, nós não podemos esquecer daquilo que Deus falou lá no início. Porque nós pagamos muito caro pelas nossas precipitações. Rebeca se esquece da palavra que ela tinha recebido há anos atrás, faz um plano do seu jeito e dá tudo errado. O plano que Rebeca tinha pensado na sua cabeça deu tudo errado. Porque ela queria que Jacó recebesse a primogenitura e que ficasse tudo bem. Porque ela amava o seu filho. Só que não foi isso que aconteceu. Esaú ficou com raiva e prometeu matar o seu irmão. Em Gênesis 27, nós vemos Rebeca falando de como ela tinha uma vida entristecida por conta das noras que Esaú tinha dado para ela. E ela fala, já perdi um filho, que era Esaú, que estava muito chateado, não quero perder dois. Aí, do primeiro plano que deu todo errado, o que é que Rebeca faz? Rebeca tem um novo plano. Então, Jacó, você vai lá para a terra, vai lá para o meu irmão, para a terra do meu irmão, fica um tempo lá e depois você volta. O que é que Rebeca imaginou? Jacó vai, fica uns dias, Esaú vai esquecer disso, Esaú vai passar a raiva dele e aí Jacó volta. Ela não contava que Jacó ia se apaixonar e só nessa ele já promete ficar lá 7 anos. Não contava que ele ia se apaixonar, não contava tanta coisa que ia acontecer. E a Bíblia mostra para a gente que quando Jacó volta para se encontrar com seu irmão Esaú, a Bíblia nem fala mais de Rebeca. Rebeca morreu. Morreu. Nunca mais Rebeca viu o seu filho amado. Provavelmente, Rebeca morreu naquele cenário que ela tanto reclamava. Um filho que ela já tinha perdido o amor dele por ela. E noras que traziam a amargura do seu espírito. Os nossos erros podem trazer para nós consequências irreparáveis. A gente vê através da vida de Jacó que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Nós servimos a um Deus de aliança, a história de Jacó é linda e nós vemos tudo o que Deus fez para restaurar aquela vida. Mas Rebeca nunca mais conviveu com seu filho. Porque Rebeca olhou para o momento terreno. Para Deus, é claro que a aliança vai continuar e é claro que a aliança vai prosseguir. Existia a promessa da vinda de um Messias. Mas o erro que Rebeca cometeu roubou dela anos ao lado do seu filho que era tão amado. E na minha vida e na sua vida também é assim. Quando nós nos afastamos, quando perdemos a visão daquilo que Deus está fazendo em nós, não temos a paciência de esperar, nós cometemos erros e existem erros na vida que são erros irreparáveis. E nós precisamos entender isso. Que existe um plano de Deus que está acima de nós e existe a nossa vida aqui. O plano de Deus é além de nós. A promessa que Deus fez, a promessa que havia sobre aquela família, era além de Rebeca. Então, Rebeca tinha tudo para viver bem. Mas ela quis remediar a sua situação, tentando dar um jeito num plano terreno, e a maior prejudicada foi ela, porque Deus nunca vai sair perdedor. Quem perde somos nós, com os nossos erros. Quem perde somos nós, com as nossas precipitações. E nós aprendemos com a vida de Rebeca, que quando acaba para mim e para você, continua para Deus. Esse texto começa a falar sobre um Deus de aliança. E nós precisamos ter essa noção. Precisamos ter essa noção daquilo que nós estamos cultivando dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Qual é o legado que eu tenho deixado espiritual. Porque o dia que todo mundo aqui passar, porque nós vamos passar,
A obra de Deus vai continuar. Então, a obra de Deus é além de nós. Às vezes, a gente vê só aqui o mundo terreno, aquilo que a gente faz, o trabalho, o emprego, a casa que compra, e tudo isso é muito maravilhoso. Mas Deus quer chamar a nossa atenção que existe algo além desse mundo que nós vivemos aqui, que é o espiritual, que existe um plano que é acima de nós. Esse plano vai se cumprir. Mas qual é o legado que nós vamos deixar? Qual foi o legado que Rebeca deixou? Um filho que ela nunca mais viu, e o outro filho que nós não sabemos, mas que inicialmente ficou muito aborrecido com Rebeca. O plano de Deus se cumpre. Mas e o que acontece conosco enquanto nós estamos aqui? Nós precisamos olhar para o Senhor. Passamos o ano inteiro, estamos entrando num novo ano e precisamos nos lembrar desse Deus, que é o Deus que cumpre promessas, que é um Deus de aliança e que é um Deus que está acima dos meus desejos, acima dos seus desejos. E você precisa se preocupar em consagrar sua casa, em consagrar sua família ao Senhor. Porque a sua família vai continuar vivendo aquilo que você plantou. O plano se cumpre. Mas o que Rebeca plantou? Uma família separada. 2 filhos, 2 irmãos gêmeos. Uma família dividida. Por conta de uma atitude que trouxe para aquela família um erro que seria um erro irreparável. Eu tenho certeza que não era o desejo de Rebeca ficar sem ver o seu filho pelo resto da vida. Claro que não. Mas toda ação nossa tem consequência. Mesmo quando Deus pega e toma a rédea de volta da situação, porque Deus toma a rédea de volta da situação, Ele sempre faz isso. Mas a gente sempre vai dar conta daquilo que a gente faz. E nossa visão precisa ser mais espiritual. Nós não podemos ficar olhando somente para as circunstâncias ao nosso redor da forma que elas estão, principalmente quando nós estamos falando de família, como é o caso de Rebeca. Então nós vemos Abraão, que recebeu uma promessa, e na sua morte, Abraão se preocupa com quem seu filho casaria. Depois Rebeca, que ficou anos sem ver o seu filho, mas Deus cuidou, Deus estava lá, Deus sempre está lá. Quando Jacó teve seus filhos, e ele achou que José tinha morrido, ele chorou a morte de José, não sabia que José estava vivo. José estava no Egito, mas Deus estava lá. Quando Joquebede teve Moisés, ela precisou entregar seu filho para a filha de Faraó cuidar. Ela passou por aquele momento, até que houvesse o desmame. Depois ela precisou entregar o seu filho para a filha de Faraó. Moisés viveu no palácio até os seus 40 anos. Joquebede não tinha convivência com seu filho, mas Deus estava lá. Depois, mais 40 anos no deserto, e Deus estava lá. E nós aprendemos que Deus sempre está. Quando eu e você não estamos sobre uma situação, o Senhor está lá. Quando você não vê o seu filho, o Senhor está lá. Quando você não vê aquele familiar que você tanto ora, que você dobra o seu joelho, o Senhor está lá. Então, ao invés de nós nos preocuparmos, de bolarmos um plano, de arquitetarmos algo para fazer aquilo, para tentar ajeitar o que seria da nossa vontade, a gente precisa se lembrar, Deus está lá. Porque a promessa de Deus é acima da minha vontade e da sua vontade. E nós precisamos elevar os nossos olhos. Eleva os seus olhos. Não coloque os seus olhos naquilo que é carnal. Coloque os teus olhos naquilo que é espiritual. Eleve os seus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa tem que ser a certeza do nosso coração. E na hora da dificuldade, adorar. Nós cantamos aqui. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Porque não tem preocupação, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem burnout. Não tem nada capaz de roubar o louvor e a adoração do seu coração. E a gente precisa entender isso. Para que a nossa família, para que os nossos sejam abençoados, nós vivemos debaixo de uma aliança. Se você olhar para a sua história, para os seus pais, para os seus avós, por quem veio antes de você, se você olhar para a história do pastor Sebastião Ferreira, que veio antes de nós, você vai ver que existe uma aliança além de você. Existe uma aliança além de nós, e Deus é especialista em cumprir com essas alianças. E a promessa dele é além, um dia nós vamos passar.
quando o nosso período de vida terreno se acabar, Deus continua lá. Quando tudo passar, Deus continua lá. Então é Deus quem vai continuar cuidando da sua geração, porque Deus cuidou da geração de Rebeca, porque havia uma promessa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. Ele ainda é o mesmo Deus, um Deus que cumpre promessas. Então o dia que você passar, meu irmão, o dia que você passar, minha irmã, tenha certeza que Deus continua lá. Aquilo que você não vê, aquilo que você tem orado, a pessoa que tem te preocupado, que você não sabe, o Senhor está lá. Essa certeza precisa ficar no nosso coração, porque o Deus é o Deus que guarda as nossas gerações. Deus é o Deus que guarda a família, que cumpre com a sua promessa, que cumpre com a sua aliança, e Ele faz aquilo que você não pode fazer. Então, nesse momento agora, se há um momento de dificuldade, lembre-se de que o Senhor está lá. Lembra dos discípulos que Jesus falou? Passemos para o outro lado. O que aconteceu? Na hora da tempestade, eles se desesperaram. E a gente precisa lembrar do que Jesus falou antes da tempestade começar. Lembre-se, no meio da tempestade, se lembre daquilo que Jesus falou antes dessa tempestade começar, porque o Senhor está lá. E hoje é o tempo de nós plantarmos um legado de fé. O Deus da sua família é um Deus que quer implantar um legado de fé. Filhos, netos, têm os seus desejos, têm as suas vontades. E às vezes entristece o coração, mas lembre-se que o Senhor está lá. O Senhor cuida, assim como Deus cuidou da vida de Jacó, assim como Deus cuidou da vida de José, assim como Deus cuidou da vida de Moisés, 40 anos no palácio quase, mas 40 anos no deserto. E Joquebede não tinha contato com esse pai, mas nós podemos ter com esse filho, nós podemos ter uma certeza, Deus está lá. Porque Deus é um Deus de aliança. E Rebeca foi uma mulher inserida nessa aliança com Deus. Isso ensina para a gente que não é sobre nós. Nem tudo é sobre você. Não é sobre nós. É sobre Deus. Não é sobre nós. É sobre Deus. Rebeca foi inserida em uma aliança que existia antes que ela nascesse. Sem que ela soubesse, ela estava inserida numa aliança. E isso traz uma responsabilidade. Rebeca recebeu da parte do Senhor um tesouro preciosíssimo, que foi a visão daquilo que aconteceria. A Bíblia não mostra Deus contando isso para Isaac, mas mostra contando isso para Rebeca. Guarde os tesouros preciosos que o Senhor tem colocado no teu coração. Os tesouros preciosos que Deus tem te falado durante a oração. Guarde esses tesouros preciosos. E tenha certeza que o Senhor é o Deus que cuida da sua geração. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Porque Ele sempre está lá. E nessa noite, Ele quer nos fazer entender isso. Ele quer nos fazer entender que a aliança dEle é uma aliança que guarda gerações. Estamos no ano de 2022 encerrando, mas o ano ainda não acabou. Vamos iniciar um ano em 2023. E Deus te convida, me convida, a iniciarmos o ano com compromisso de guardar a sua palavra. Porque Deus é o Deus que zela pelas suas promessas. E nós precisamos descansar no Senhor. Elevar os nossos olhos e descansar no Deus que cuida, no Deus que faz, no Deus que está lá quando você não está, no Deus que vê aquilo que você não vê. Meu Deus, onde que está? Onde está essa pessoa? Onde está esse menino que eu não vejo? O que acontece na vida, no coração que eu oro e não muda? Meu irmão, acalma, Deus está lá. Deus cumpre as suas promessas. Nenhuma promessa do Senhor nunca deixou de se cumprir. Não vai ser conosco a primeira vez, porque Ele é um Deus que não muda. E esse é o convite do Senhor para nós nessa noite. Que nós possamos adotar uma postura de guardiões da nossa geração.
guardiões espirituais do plano, daquilo que Deus já começou a fazer. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor. Nós já vamos encerrar, vamos orar. Nós vamos orar para que 2022 você possa consagrar a sua vida e a sua família além daquilo que você não pode ver. Sabe por quê? Ninguém dá conta de tudo. Você nunca vai dar conta de tudo. Toda a preocupação com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com sentimentos, com expectativas, com sonhos. Nenhuma mãe, nenhum pai, ninguém dá conta de tudo. E nós precisamos entregar isso nas mãos do Senhor. Porque nós servimos a um Deus de aliança. Nós servimos a um Deus que guarda as nossas gerações. E assim como Abraão, você precisa nessa noite ter a consciência de que um dia todos nós vamos passar. E quando você passar, qual o legado que vai ficar? O dia que você passar, qual foi o legado que você deixou? Qual é o legado que você vai deixar? Nós precisamos fazer como Abraão, que já próximo de sua morte, se recordou da aliança que Deus tinha feito com ele. Abraão morreu com 175 anos. Ele ainda viveu um tempo depois que Isaac se casou com Rebeca. Mas ele morreu com 175 anos. Já haviam passado muitos anos desde que Deus fizera a promessa a Abraão. Mas ele falou para o seu servo: o Deus que um dia me chamou e fez a promessa, Ele vai guardar a sua palavra. Esse é o legado de fé. A certeza de um Deus que zela pela sua palavra. Então não importa quantos anos tenham se passado, Deus zela pela sua palavra. Não importa quão difícil esteja hoje a situação, e você tenta dar conta dessa situação e parece que é como areia nas mãos, porque escorre. E aí a preocupação tira a gente do mundo espiritual, da visão espiritual, puxa a gente só para uma visão terrena, e a gente esquece da promessa que Deus deu. A gente esquece daquilo que um dia Ele falou. A gente esquece do Deus que uniu o casamento, do Deus que te deu esse filho, da alegria de quando você descobriu que estava grávida, das promessas que o Senhor falou quando seu filho estava ainda no seu ventre. Recorde dessas promessas, passe a viver essas promessas, porque um dia todos nós vamos passar, mas nós precisamos ter responsabilidade com a aliança que Deus fez conosco. Nós não podemos cometer erros que sejam erros irreparáveis para nós, não para Deus. Rebeca não precisava ter passado o resto da sua vida sem ver o seu filho. Ela podia ter confiado naquela promessa, naquilo que Deus falou para ela quando ela estava grávida. Lembre-se do que Deus te falou, do que Deus falou no dia do seu casamento, do que Deus falou no dia que você entrou na faculdade, do que Deus falou no dia que Ele te deu esse filho, essa filha. Ou se Deus ainda não te deu filhos, lembre-se do que Deus falou que fará, porque Ele é um Deus que não mente. Lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se que Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que cumpre. E mesmo que você esteja naquele momento em que parece que não há solução alguma, existe um Deus no céu. Eleva os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o teu socorro. E eu quero te convidar, nós vamos cantar, eu quero te convidar a orar nesse momento e a consagrar a sua geração ao Senhor. Se você entendeu que você precisa viver de forma a impactar a sua geração, a honrar a aliança que Deus fez com você, a aliança que Deus fez com a sua família, eu quero te convidar a consagrar a sua família, os seus filhos e a sua geração. Porque quando você não estiver lá, Deus vai estar.
Jacó ficou 17 anos sem ver José. 17 anos sem ver um filho amado. E Deus cuidou o tempo todo. Deus sempre cuida. Deus sempre está lá. Então, enquanto nós cantamos, eu quero te convidar. Se você quer consagrar a sua geração ao Senhor, que você venha ao altar, porque nós vamos orar. Eu vou orar com você. E nós vamos assumir um compromisso de iniciar o ano de 2023 olhando para Jesus, com os nossos olhos fitos naquele que prometeu, naquele que está sustentando no meio do caminho e naquele que um dia vai cumprir a sua palavra. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, venha até o altar, que nós vamos consagrar as gerações ao Senhor, porque nós estamos debaixo de uma aliança. Nós não somos órfãos, meus irmãos. Nós temos um Pai no céu, um Pai que é todo poderoso, um Pai que vê, um Pai que se importa, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que vê e que enxuga as suas lágrimas.